Boa noite, turma da terça-feira do Direito do Trabalho. Estou aqui com vocês para avançarmos mais uma videoaula, tá? Lhes disponibilizei o comentário sobre a prova. Repito, conforme eu disse no comentário, fiquei contente porque as notas foram interessantes, foram notas boas. Significa dizer que certamente vocês entenderam o conteúdo, que não tem grande grau de dificuldade. Então, pessoal, nós vimos até a videoaula número 7 e vamos agora para a videoaula número 8 e vamos ver exatamente o capítulo número 8, que trata da eficácia da relação de emprego. É um capítulo interessante, bem fácil de entender. E é a nossa meta para essa videoaula número 8. Então, pessoal, o capítulo 8 fala abram o seu polígrafo, acompanhem ali no seu, não sei se vocês têm o polígrafo impresso ou no seu computador. O capítulo 8 fala da eficácia da relação de emprego. E começa o número 1 dizendo classificação geral das obrigações. Elas se classificam, as obrigações, então, se classificam em A, B e C. Desculpem, A e B. Tá? A são as comuns, são aquelas que geram efeitos para todo o trabalhador, toda a classe trabalhadora. Vamos dar um exemplo. O trabalho com vínculo empregatício está implícito nele o aspecto da subordinação. Professor, eu não gosto de chefe. Eu te entendo e te dou a maior força. Então, faça uma faculdade razoavelmente bem feita, busca uma experiência e abra o teu negócio, o teu empreendimento e não vai ter chefe. Tá? Agora, enquanto você estiver trabalhando com um vínculo empregatício, a subordinação é algo implícito ao contrato de trabalho, conforme eu cobrei na prova. Tá? Então, ela é uma obrigação comum, que tu prestar satisfação para o teu superior hierárquico, tá? Aqui, lá no Amazonas, ou em Belém do Pará, onde você for trabalhar dentro desse país, do Iapoque a Chuí, vai ter essa característica. Por isso que ela é uma obrigação comum. São aquelas que geram efeitos para todo o trabalhador, toda a classe trabalhadora, tá? Elas se dividem em principais, que é aquelas que existem por si só, e complementares, servem para complementar a obrigação principal. Por exemplo, a Constituição de 1946, que eu dei para vocês lá atrás, trouxe o pagamento do repouso semanal remunerado. O que é o pagamento do repouso semanal remunerado? É o pagamento, até então, 1946, o sujeito descansava o domingo, mas não ganhava esse dia de descanso. Então, a Constituição de 1946 trouxe essa possibilidade do trabalhador ficar em casa descansando os domingos e ganhar como se trabalhando fosse. Só que isso foi a principal. Agora ela precisou de uma regulamentação. Então veio lá a Lei 615, que eu falei para vocês, que só demorou 3 anos para só em 1949 operacionalizar essa medida de pagar o trabalhador o dia de domingo que ele descansava sem pagá-lo como se trabalhando estivesse. Então demorou 3 anos para regulamentar. Então essa obrigação comum, elas são as principais, que existem por si só, e complementares, que servem para, eventualmente, complementar as obrigações principais, que detalhando, regulamentando. A letra B, então, a A comuns e a B especiais. Especiais são obrigações, o nome está dizendo especiais, peculiares. Por exemplo, até um tempo nós tínhamos o artigo 508 decorrente da lei,
prevista num artigo da lei, por exemplo, o artigo 508 da CLT, que existiu há um tempo para os bancários. Era um artigo específico para o bancário. O que significa dizer isso? Que o bancário não poderia ficar devendo uma dívida legalmente exigível, legalmente constituída, porque o bancário lida com dinheiro e então ele tem que ser um sujeito extremamente organizado financeiramente. Era um artigo da lei que só foi feito só para os bancários. Depois, com o tempo, o pessoal diz por que o pedreiro pode ficar devendo lá para um monte de gente, se ele for um bom pedreiro, ele não tem problema. E por que o bancário não pode ficar devendo? Então, era um artigo mais ou menos discriminatório, tanto é que vocês abrirem a CLT de vocês, se vocês abrirem a CLT de vocês, vocês vão ver que o artigo 508 ele foi revogado, mas era um decorrente lei, um artigo específico para aquela categoria dos bancários. Mas pode ser também decorrente do contrato. Por exemplo, aqui a Petrobras, e tem um regulamento interno previsto no regulamento interno da empresa. Aqui a Petrobras e aqui tem um regulamento interno da empresa que prevê a proibição do cigarro e afins e assemelhados no trabalho, porque é incompatível petróleo com fósforo, com cigarro aceso. E sob medida de demissão por justa causa. E daqui a pouco o próprio judiciário acaba ratificando, ou seja, acaba confirmando essa medida. Por quê? Porque em alguns casos especiais, imaginem vocês lá numa Petrobras, lá em Canoas, né, tem tanques de petróleo lá, vários tanques de petróleo, um ao lado do outro, com 700 mililitros cada um. Se chegar a dar uma explosão, um tanque daquele que faz o efeito dominó para os demais, meu amigo, não vai sobrar nem pessoas para contar a história e nem patrimônio. Então, o trabalhador que acende o cigarro, ele pode estar pondo em risco a vida dele e a vida dos colegas e o patrimônio todo da empresa, que pode virar cinzas em pouco tempo. Então, para determinadas funções, tá? Pode haver um contrato de trabalho muito rígido nesse aspecto. Meu amigo, o senhor é fumante, candidato ao trabalho? Sou. Não, mas eu aguento fumar todo um turno, só vou fumar depois lá fora do... Bom, tudo bem. Agora, se o senhor, não aguento ficar sem cigarro, então você vai se empregar lá na Siderúrgica Rio Grandense em Sapucaí, onde se vai derreter o aço a 1000 graus centígrados, tá? E lá o cigarro é muito compatível com o fogo, não tem problema. Esquecer o cigarro, vai lá, esquecer o fósforo, vai lá, acende o cigarro no próprio fogo aí, quer dizer, fósforo com a fogueira lá, com tal, sem problema nenhum. Agora, fósforo com petróleo não cabe, não casa. Então, você que não aguenta ficar sem fumar, não é que não pode trabalhar nessa empresa, vai trabalhar lá na Siderúrgica Rio Grandense, que lá se lida com fogo, aqui é com petróleo. Né? Então, alguns contratos podem ser um tanto rígidos, com razão, e o judiciário respalda isso, ratifica, porque ele coloca em risco a vida do próprio trabalhador, a vida dos colegas e o patrimônio da empresa. Tá? Então, assim seria uma obrigação especial decorrente do contrato de trabalho, que é um contrato específico para aquele fim, para aquela determinada função. E também pode ser uma obrigação especial, tá? Decorrente da natureza do serviço, normas de segurança e higiene do trabalho. Por exemplo, você trabalha lá numa indústria de laticínios, fazendo lá produtos lácteos, iogurte e tal, trabalha numa padaria, trabalha lá num frigorífico da BRF, cortando coxinha de frango, embalando no tablete que vai para a mesa do consumidor.
meu amigo, você está lidando com o alimento que vai diretamente para a mesa do consumidor. Então, tem ali um sistema rígido de controle que a natureza do serviço exige, com normas de higiene, segurança do trabalho, ou seja, a unha da mão bem cortadinha para ser bem limpa, com produto especial, o cabelinho curtinho, bem ajeitado, não pode vir com a barba longa ali, que fica todo, né? Não pode usar um monte de bijuterias que contamina tudo aquilo, roupinha branca, decente, tá? Botinha branca, higiênica, sabe? Por quê? Porque está lidando com alimento humano, então é uma questão muito séria. Por exemplo, vai trabalhar na CTI do hospital. Na CTI do hospital é uma coisa muito séria. Está lá o paciente, os pacientes com baixa imunidade, você entrar com qualquer sintoma portando adentro lá da sala da CTI, vírus, bactérias que pega no chão, vai levando, você vai destruir, vai prejudicar os pacientes que estão com uma imunidade baixa, porque estão doentes e tal. Então, o que acontece? E nesses casos, você quer trabalhar? Quero. Então, aqui é assim. Você tem que ter parece um astronauta, tem que botar, ainda mais agora, na época da Covid-19, tem que máscara, avental, luva, um equipamento, um EPI todo especial, em função da natureza do trabalho. Tá? Então, elas são obrigações especiais, tá? Decorrente da lei, do contrato ou da natureza do serviço. Tá? Depois nós temos obrigações do empregado. Qual a natureza? A natureza nós vimos na aula passada, que é aquelas previstas no artigo 456 da CLT. Ou seja, se você for contratado para ser um digitador, um gestor financeiro, ou daqui a pouco um estrategista de mercado, a empregadora está esperando que você desenvolva na altura aquela função para a qual ela criou uma expectativa, para a qual ela te contratou e para a qual ela vai te pagar o salário. Correto? Então, a obrigação de empregar. Qual a natureza? A natureza essencial é aquela para a qual você foi contratado para a empresa. O que o senhor veio fazer aqui? Eu vim aqui ser motorista. Então, o senhor vai pegar o volante desse caminhão com todo o cuidado do trânsito, cuidar o veículo, cuidar o trânsito, acidente, porque o senhor é um motorista profissional e nós esperamos que o senhor que vai usar esse caminhão aqui, hoje uma carreta, carroceria frigorífica cheia de filé mignon, custa mais de R$1 milhão. Correto? Então, se você tem uma joia de R$1 milhão, o que tu faz com ela? Vai ter todo o cuidado, todo o zelo, todo o carinho. E nós estamos entregando para esse motorista uma carreta carregada de alimento caríssimo, né? Pode custar R$1 milhão. Então, esse motorista é um bom profissional, vai desempenhar na altura e tal. Não pode ser meia sola, não pode ser quebra-galho, correto? Então, obrigação do empregado, qual a natureza? Aquela para a qual você se especializou, você treinou e você está sendo contratado e vai ser pago para esse fim que nós acordamos. Eu contratei um motorista, não, eu quero ser pintor. Não, pintor eu não preciso, eu preciso ser motorista e para isso eu te contratei, tá bem? Depois, qual a maneira que tu vai desempenhar o teu trabalho? Deve haver boa-fé. Boa-fé todos nós sabemos o que é. Boa-fé é o contrário, obviamente, da má-fé, da má intenção, da loucura, da sacanagem. Boa-fé, o nome está dizendo boa índole, boa-fé, bom senso, bom humor, bom desempenho, esforço. Tá? Caso contrário, ocorre a desídia, prevista no artigo 482
da CLT. O que é a desídia? A desídia é aquele sujeito que trabalha um ano e passa por 12 empresas, fica 30 dias, que é o contrato de experiência na empresa. Por quê? Ele chega atrasado, sai cedo, trabalha um dia, falta outro, fica indo 14 vezes para o banheiro num turno, não se sabe fazer o quê, passeando na obra, desperdiçando material, conversando, tá me entendendo? Então, esse sujeito é um sujeito que não está comprometido, tá? E o artigo, a letra E do artigo 482 da CLT prevê que aquele empregado que assim se comporta, falta de serviço, chega tarde, sai cedo, desaparece, desperdiça material, quebra, pinta, borda, conversa, não trabalha, não faz com qualidade, com produtividade, não deixa os colegas trabalhar, porque perturba, conversa e tal. Esse sujeito, o fato por si só de atrasar coisa para ele não é motivo para demissão por justa causa, de cara. Mas o legislador estabeleceu a seguinte medida: você vai dando uma chance para ele. Meu amigo, vem cá, o senhor chegou atrasado hoje. Ah, pois é, o despertador. Bom, então você dá uma advertência verbal para esse sujeito da desídia, do desinteresse, do desleixo, da falta de comprometimento, falta de motivação. Você dá uma advertência verbal. Tá? Não melhorou? Dá uma advertência por escrito. Não melhorou? Dá uma suspensão de 1 dia. Não melhorou? Suspensão de 2 dias. Não melhorou? Suspensão de 3 dias. Ou seja, você deu 5 chances para que este colaborador pudesse melhorar a sua performance, o seu comprometimento. Agora, desculpe, a pessoa que em 5 chances não responde nenhuma delas é porque não está afim e não tem o que fazer. Então, o fato de ficar conversando, atrasou um pouco, foi não sei aonde, perturbou, derramou material, derramou mercadoria, cimento, pá. O fato em si não seria demissão por justa causa de cara, mas o legislador diz assim: dá uma chance. Meu amigo, tu está te comportando mal. Advertência verbal, escrita, suspensão 1 dia, 2 dias, 3 dias. Se você insistir em permanecer no erro, professor, o erro é humano em termos. Vou te dar uma chance. Agora, se quiser permanecer no erro sempre, 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 aí é outra coisa. É falta de inteligência, falta de comprometimento, não quer nada com a vida. Então, o que acontece? Aí, você dando essa chance A, B, C, D, tá? O sujeito não responde, não colabora e não melhora, então você poderá demiti-lo por justa causa, porque você deu todas as chances possíveis que a legislação prevê no artigo 482, e aí você poderá demiti-lo por justa causa, correto? O artigo 482 da CLT é o artigo mais, digamos assim, mais preocupante para o trabalhador, porque lá estão previstas todas as hipóteses que o empregado pode ser demitido por justa causa. Uma delas é a desídia. A desídia é a reiterada, é a repetição do desleixo, do descomprometimento, de quem não quer nada, correto? Então, a reiteração deste fato, a repetição dele, por 1, 2, 3, 4, 5 vezes, autoriza o empregador a demitir o seu empregado por justa causa. Tá bem? Qual o local? O local do trabalho é aquele para o qual você foi contratado, que a princípio não poderia ser transferido para uma outra localidade, se o empregado não concordar. Imagine você, tem ali o fulano e tal, ali um colega de vocês, começou a trabalhar numa empresa aqui em Passo Fundo, tá? E trabalhou 1 mês,
contrato de experiência, meio ano, 1 ano, 2 anos, foi crescendo, tá? E daqui a pouco ele, um sujeito maduro já, né? Digamos assim, comprou uma casa própria, comprou um terreninho, montou uma casa. Ah, estou morando na minha casa, que bonito, morando na casa própria. Estou fazendo cercado, garagem, casinha para o cachorro, todo animado, plantando gramadinho, ficando a coisa mais linda do mundo. Está morando na tua casa, que coisa linda. Daqui a pouco o sujeito casou. Ah, a esposa também tem um cargo importante lá, passou num concurso na prefeitura municipal. Então você trabalha na empresa A, a esposa trabalha na prefeitura municipal, concursada, um cargo bom, tá bom? Tem 2 filhos pequenos, devidamente colocados, um na creche, outro na escolinha, adaptados maravilhosamente bem, tá? Ali mora o pai aqui do lado, o sogro ali, o irmão ali, a cunhada, amigo, vizinho, todo mundo se dá bem. Você fazendo faculdade, que coisa linda. Então, veja bem, você está fazendo faculdade à noite, está trabalhando de dia. Tua esposa trabalha num concurso ali que não pode sair porque é concursado e não pode ser transferido. Tá? Teu filho, teus filhos, 1, 2 ou 3 ou mais, se tiver todos adaptados bem na escolinha, tudo tranquilo, tá? Lá em casa tem uma babá que se adequou bem, tá dando uma maravilha. O cachorrinho lá brincando, tá excelente. Tua vida. Moro na minha casa. Daqui a pouco chega o diretor, ó, eu preciso de ti lá no interior do Pará, no meio da mata dos mosquitos da dengue. E eu preciso lá, porque tu é nosso colaborador, pá, pá, pá. Veja bem de uma hora para outra. Você dizer que não vai, eu tive um caso aqui, desculpe, aqui a semana passada. Pessoa maravilhosa aí, ó, vou te dar 3 dias para você te organizar e assumir a nossa filial lá do outro lado do, tá? E aí o que que eu faço? Estou na empresa há bastante tempo, estou crescendo, estou bem, né? Agora, de uma hora para outra, dizendo, não, não vou, estou demitido. Então, é uma situação muito delicada. A princípio, o empregado pode não aceitar, só que daqui a pouco tem o ônus, né? Se não aceitar, a empresa pode dizer que demite. Mas, como regra, o empregado não poderia ser transferido sem a sua concordância. Veja bem esse caso que eu tentei ilustrar. Daqui a pouco tu está na tua casa, está pagando financiamento, mora no que é teu, ali, montando garagem, bonito, cercando, gramado, aquela casa linda que é o sonho da tua família, teu carro na garagem, tuas criancinhas na escola, teu marido, tua esposa trabalhando lá num órgão bom, concursado, teus familiares por perto, a tua faculdade está na metade do curso, está tudo em perfeitas. Se melhorar, estraga. Daqui a pouco você pega a tua mala, vai lá para Paraíba, do outro lado do Brasil. Quer dizer, é uma situação muito delicada, pode criar um pânico para a pessoa, sabe? Então, o legislador entendeu assim, a princípio não pode transferir o empregado para um lugar diferente daquele para o qual ele foi contratado. Tá? Isso está previsto no artigo 469 da CLT. Para não criar esse tumulto, agora eu levo a família, não levo? Se eu levar a família, a esposa fica desempregada, ela foi concursada e as crianças vão na creche, lá nos mosquitos da dengue do interior do Pará. Estou exagerando aqui até um pouco para chamar atenção. Então, vejam bem, uma situação muito delicada. Mas se numa hipótese dessa o empregado aceitar, não, me formei na faculdade, estou livre, não tenho esposa, filhos, moro com a mãe, pega a tua mala, vai embora. Então, pode sim, se o empregado concordar. Daí o que acontece? Daí a empresa vai pagar a transferência, né? Conforme eu já expliquei para vocês, no mínimo 25% em cima do salário do empregado
E o máximo a discutir entre as partes, tá? Pagar um adicional mínimo de 25%, máximo pode ser 100% ou mais, se for o caso, se houver entendimento entre as partes, e mais as despesas de locomoção, que pode ser uma simples passagem de ônibus pinga-pinga, como pode ser um caso especial, uma família grande, tem que transferir uma mudança muito grande para um outro lado do Brasil, que dá um custo extremamente elevado. Tá? Então, se o empregado concordar, está feita a situação. Tá? Só que daí tem um adicional mínimo de 25% em cima do salário durante o período que ele ficar lá. Se ele ficar lá um ano e voltar, na hora que ele voltou para a casinha dele, morando na casa dele sem aluguel, ele vai perder o adicional de 25%. O legislador estabeleceu esse adicional de 25% mais para dar um apoio para este empregado, que certamente vai ter que alugar casa, vai ter uma despesa a mais, aquele morava na casa dele e tal. Tá? Beleza? Outro aspecto, a obrigação comum principal é o prestar o trabalho para o qual o empregado foi contratado, que eu já expliquei. Tá? Agora, obrigações comuns complementares. Primeiro nós tínhamos as obrigações comuns, nós tínhamos as obrigações, agora nós temos obrigações comuns complementares. O que é isso? A primeira letra é obediência. O que é obediência, pessoal? A interpretação do termo obediência aqui não é simplesmente aquele sentido de baixar a cabeça e dizer sim, senhor. Não. Obediência significa o seguinte: com o passar do tempo, se você está trabalhando numa empresa e vai continuar nela, tal, enquanto a gente é meio auxiliar, office boy, começando, qualquer coisa serve. A gente quer trabalhar, precisa um salário, sobreviver, a princípio qualquer coisa serve. A gente pega, abraça com as duas mãos. Mas com o passar do tempo, cada um de nós tem uma determinada escala hierárquica de valores. Tá? Alguém de vocês pode ter uma escala, o A pode ter uma escala hierárquica de valores um pouco diferente do B. Não quer dizer que o A está errado e o B está certo, ou vice-versa. Existe uma escala hierárquica diferente entre duas pessoas. E daqui a pouco as duas estão certas, são pontos de vista, né? Então, o que acontece? Tem determinadas empresas que são extremamente agressivas, ousadas, tal, e daqui a pouco o teu espírito é um espírito muito usado, muito quer explodir, quer crescer, então está havendo uma certa sincronia, uma certa energia muito semelhante entre o teu modo de ser, a tua escala hierárquica de valor e a da empresa. Daqui a pouco você vem ali como um cara revolucionário, quer mudar, quer fazer, quer crescer, tá? Então vai estar lá num mercadinho que há 30 anos atrás vendia cachaça braba e cigarro, não vendia cigarro, era fumo em rolo, agora evoluiu, vende cigarro. E tu chega lá tem o chefe, tem 3, 4 empregados, aqui é assim que funciona e não tem mudança. E você chega lá com um espírito revolucionário. Não vai casar, porque a escala de valor da empresa é diferente da tua. Então, o que significa o termo obediência? Que com o passar do tempo, tu vai fazendo a faculdade, amanhã depois tu tá te formando, e essa empresa que você trabalha poderá ser a estrela do teu sonho ou não. Daqui a pouco, não, olha, eu estou aqui mesmo porque eu preciso, mas eu aqui não comungo esse tipo de coisa, aqui tá mal, aqui eu trabalhar, eu andei lá com um laticínio que obrigavam lá não sei quem misturar
soda cáustica no leite. Não, pelo amor de Deus, isso é contra os meus princípios, pá, eu me sinto mal, mas eu sei que faziam, não sei o que, quer dizer, é uma coisa que vem contra os teus princípios, teu modo de vivendi, a tua personalidade, a tua escala hierárquica de valor. Então, obediência significa dizer o seguinte, pessoal, em suma, com o passar do tempo, você vai entendendo bem o que significa ser um gestor, um administrador, ser um bacharel em administração, conhecer a administração, e você vai entender bem a empresa e você vai concluir facilmente se essa empresa tem sincronia, tem sinergia, tem pontos comuns contigo ou não. Se não tiver, vai ser uma questão de tempo. Ou ela vai te demitir, ou você vai pedir demissão. Não sei quando. Logo, próximo, um pouco adiante, Mas um dia você vai cansar, vai pedir demissão, ou ela vai, esse cara não está jogando conosco, não casa bem. É um peixinho fora do açude. Nós vamos demiti-lo. Por quê? Porque um é Afeganistão, o outro é Londres. E não casam bem, é óbvio. Correto? Então, obediência é importante, é isso para nós, você encontrar uma empresa que você te sinta bem, que ela seja tão pacata quanto você, caso você fosse um cara bem calmo, tá? Ou tão agressiva, tão ousada como você é, caso você assim não seja, certo? Então tem coerência entre isso, é obediência, é sincronia, é harmonia de espírito entre você e a empresa que você vai trabalhar, quem sabe por resto da vida, quem sabe até te aposentar, tá? Obediência, sincronia, tá? Depois nós temos a letra B, disciplina. Dentro de uma empresa, nós temos normas gerais e normas específicas, correto? Exemplo de norma geral, vamos dizer aquilo que eu falei primeiro, aqui dentro é uma Petrobras e é expressamente proibido o empregado, colaborador, acender um cigarro ou afins, ou semelhante, aqui dentro da empresa. Não pode, tá bem? É uma ordem específica ou é uma ordem geral? É óbvio que é uma ordem de cunho geral para toda a comunidade dos empregados. Quem desobedecer esta ordem de cunho geral comete um ato de indisciplina. Tá? Então você, gestor, o cara lá da filosofia, da agronomia, ele mistura indisciplina, insubordinação, não sei o que, é tudo a mesma coisa. Não, nós que vamos trabalhar na gestão de empresa, nós devemos ter bem claro o que é um ato de disciplina. Toda vez que o empregado não cumpre, olha aqui, indisciplina, disciplina, é subordinação a uma ordem de cunho geral, a toda a comunidade de empregados. Pode negar o cumprimento se for uma ordem ilegal. Vão me mandar botar soda cáustica no leite. É óbvio que eu não vou colocar e vou bater o pé porque é ilegal. Vai lá na Foz do Iguaçu, pega o ônibus, vai lá no Paraguai contrabandear cigarro para o nosso bar. Não vou porque eu não sou traficante, eu não sou contrabandista. Então você pode negar o cumprimento se a ordem for ilegal, correto? Agora, daqui a pouco é uma ordem válida, é proibido fumar, é uma ordem geral para todos os empregados dessa empresa. E o Joãozinho foi lá e acendeu um palheiro desse tamanho atrás do tanque de petróleo da Petrobras. Foi indisciplinado. Portanto, guardem bem isso aqui. Todo empregado que descumprir uma ordem de cunho geral dentro da empresa que trabalha, ele comete um ato de indisciplina. Correto? Agora, nós temos ordens que não são gerais, são específicas. Para o porteiro da portaria, ninguém entra aqui depois da meia-noite. Tá bem? Tá claro? Ordem específica para ele, porteiro. Meu querido vendedor, você, com esse carro, você está proibido andar em tais condições, botar tanto peso, não sei o quê, porque ela só comporta 500 quilos. É uma ordem específica, você, motorista, você, vendedor. Tá?
Meu querido contador, aqui está o dinheiro para você recolher o recolhimento de todos os impostos dessa empresa ao longo do mês. Tem lá, não sei quando, dia 5, dia 10, dia 15, dia 20. Tem um calendário de tributos a serem recolhidos. O que tem que ver o guarda da portaria com o recolhimento de tributo? O que tem que ver o vendedor? Então, essa é uma ordem específica para o contador da empresa. Tem lá um setor tributário, tá? Uma empresa grande tem um setor específico, empresa pequena é direto o contador. Então, essa é uma ordem específica para uma pessoa, no caso, o contador. Meu querido contador, o senhor tem a obrigação de todo dia que vencer o fundo de garantia, o dia 7, a Previdência, etc., o PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, você faz um favor pagar e pagar tempestivamente para não dar juro, multa, correção. O contador pagou, ótimo, tá? Fez a obrigação. Não pagou, cometeu um ato de insubordinação. Por quê? Porque a ordem não era geral para todos os empregados, é uma ordem específica para ele, contador, pagar os tributos. Ordem específica para ele, vendedor, cumprir tal medida. Ordem específica para ele, porteiro. Tá bem? Então, repito, ordem geral descumprida significa um ato de indisciplina. Uma ordem específica destinada para uma determinada pessoa não cumprida significa ato de insubordinação. Letra D, fidelidade. O que é isso? Fidelidade organizacional, uma coisa muito bonita, pessoal. Nós que trabalhamos numa empresa, nós devemos manter um mínimo de fidelidade organizacional, quer dizer, essa empresa, bem ou mal, me acolheu há algum tempo, daqui a pouco há muito tempo, tá? Bem ou mal, me paga o salário, bem ou mal, eu tenho benefícios, tá me entendendo? Eu tenho uma história, daqui a pouco saio na rua falando mal, entre aspas, queimando essa empresa, mas como? É a mesma coisa. O teu pai e a tua mãe te dão um presente da vida, te acolhe com todo carinho, e tu sai falando mal do teu pai, da tua mãe, fizeram tanto bem para ti. Cadê a fidelidade para com teus queridos pais, né? Então, desculpa a comparação, mas daqui a pouco essa empresa, o diretor pode te querer muito bem, te quebrou um galho um dia que tu precisou lá de um vale, te deu um apoio, te presenteou no fim do ano, quantas coisas boas que aconteceram, tu está aqui, constitui uma família. Então, vamos manter o mínimo de elegância, de fidelidade organizacional, respeito e consideração para aquela empresa que nós fazemos parte dela, nós trabalhamos nela. Agora, se eu estou me sentindo tão mal aqui, que está tão ruim, desculpe aqui, vamos encontrar uma maneira. Vou ver se tem uma outra empresa para mim trabalhar, quem sabe lá vou me encontrar melhor, ou daqui a pouco essa empresa, aquilo que eu falei primeiro, a questão da obediência lá, uma vai em direção ao Afeganistão, outra em Lona, não vão se encontrar nunca, vão se distanciar cada vez mais. Então, se tem um problema como assim, tão mal, o negócio é pedir para sair, ou fazer um acordo, encontrar outra empresa, e não ficar queimando os membros da tua família, entre aspas, que seria uma segunda família, a empresa. Tá? Então, é um aspecto importante. Respeito. Respeito, consideração para quem? Tá? Aqui é uma coisa muito importante. Dentro da empresa, nós temos os nossos superiores e os nossos subordinados, correto? Então, vai no sentido vertical, para cima e para baixo, superiores e subordinado. Ah, professor, eu sou auxiliar, não tenho subordinado. Amanhã depois tu vai ser chefe do setor, tu vai ter subordinado. Então, digamos que você tem uma escala hierárquica aqui e você está aqui no meio. Para cima você tem o gerentão, que em tese é teu chefe, e você tem subordinado. Então, você deve respeito, tratar com respeito o subordinado e
tratar com respeito e consideração também o teu superior. Para cima e para baixo. Respeito, consideração, bonito. Nós temos uma linha horizontal, temos colegas. Tá? Então, tem colegas que, se eu sou gerente, o meu colega é gerente que está no mesmo nível que eu. Então, respeito na linha horizontal, colega com colega. Respeito na linha vertical para cima, chefe para baixo, subordinado. Ok? E tem mais um detalhe. Sob pena de, havendo algum desrespeito muito forte, poderá ser demitido até por justa causa. Tá? Fora da empresa, professor, eu faço o que eu quero, em termos. Fora da empresa, continua o respeito e a consideração para com o empregador, que seria o nível mais alto da empresa. Então, você estando fora da empresa, você é livre em termos. Tá? Você deve respeito e consideração para com a maior autoridade da empresa que você trabalha. Se você trabalha na prefeitura, é o prefeito. Se você trabalha lá na universidade, é o reitor. Se você trabalha na empresa, indústria tal, é o diretor daquela empresa, é o gerentão daquele banco. Tá? Seja ele diretor, gerente, prefeito ou reitor, todos nós devemos consideração para com a maior autoridade da nossa empresa, dentro dela e fora da empresa. O que o legislador quis se precaver? É comum ali, né? No fim de semana tem lá o torneio de laço, tem o futebol, tem a festa, a churrascada e tal. E a pionada adora ali, lá na festa, no churrasco, e começa a beber e tal, umas cachaça braba, umas bebidas, tá? E tem alguns que, depois que bebe, vira o leão. Cada um, depois de bêbado, assume um bicho. Um é um macaquinho alegre, outro é um leão brabo, outro é um... Cada um de nós, ou quase todos nós, né, quando tomados pelo teor alcoólico, excesso, às vezes nós assumimos um bicho. Um é palhaço, o outro quer brigar e tal. E aí, muito esses funcionários, pegam uma empresa lá em Marau, Casca, sei lá, Serafina, tem lá 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 empregados. Fim de semana esse pessoal está lá na festa, no torneio, no futebol, está aí, muito deles bebe e tal. Está lá o diretor, presidente da empresa, e um bêbado, o diretor está aí, deixa que eu vou encher ele de nome feio, porque aqui fora ele não é meu diretor, eu vou encher ele de nome feio, o cara está bêbado mesmo, não sabe nem o que está fazendo. Então ficaria um grande escândalo, um vexame, um subordinado lá, um servente de obra, ir lá fazer um desacato público, chamar de nome feio, um escândalo, um vexame. Então, para preservar essa figura, que bem ou mal, ele é o teu diretor, ele foi o fundador dessa empresa, ele te deu um emprego, ele te recebe todos os dias, sob o mesmo teto, te paga o salário, te dá um almoço, te dá um lanche, te dá transporte, te dá uniforme, te dá IPI, te dá médico, te dá dentista, te dá uma sacola econômica, te dá, meu Deus, tá? E aí você, como gratidão, enche ele de desaforo porque não te deu mais aumento. Para preservar essa situação constrangedora, o legislador diz assim, fora da empresa, nós devemos respeito e consideração para com a maior autoridade da nossa empresa. Estava na prefeitura, o prefeito. É do partido contrário ao meu, não interessa. Ele é prefeito de todos os cidadãos, de Passo Fundo, de Casca, de Carazinho, de Soledade. Nós devemos respeito, sim, e consideração. Correto? Para evitar que algum possa cometer um escândalo público aí, o diretor foi destratado lá por um peão de obra, quer dizer, ficaria até muito. Então, o legislador colocou essa, no sentido de preservar essa figura do diretor, não interessa muito o nome, se é o gerentão, de banco é gerente, empresa lá é o diretor,
prefeitura é o prefeito, universidade é o reitor, enfim, cada empresa tem lá um nome. Não me interessa o nome, me interessa qual é a função. A função dele é o maior nível hierárquico dentro da empresa. A esta pessoa nós devemos respeito e consideração. Não quer dizer que cada um de nós está lá, o diretor está lá, ô diretor, bom dia, como é que vai o senhor? Dá um tapinha nas costas, dá um sorriso amarelo. Não precisa nada disso. Inclusive, se ele está lá, tu pode desviar, não precisa nem cumprimentar. Ninguém de nós é obrigado a ir lá, fazer uma saudação especial. Se quiser fazer, tudo bem. Não temos obrigação. Ah, não gosto do meu diretor. Respeitamos o teu ponto de vista. Dá a volta, não te encontra com ele, não precisa nem cumprimentar, sem problema. Não vai acontecer nada. O que vai acontecer, o que você não pode fazer é desafiá-lo, encher de desaforo, fazer um escândalo, um vexame público, chamar atenção, porque afinal de contas o cara é teu diretor, presidente do CDL, presidente da associação comercial, não sei o quê, e você vai cometer esse escândalo e podendo ser demitido, inclusive por justa causa ou por essa atitude que aconteceu fora da empresa. Então, cuidado com esse detalhe fora da empresa, eu faço o que eu quero, em termos, tá? Em termos, com essa restrição que eu lhes coloquei. Letra F, probidade, refere-se aos furtos na empresa, tá? Eu posso adiantar para você o seguinte, fulano lá furtou da empresa, tá? Quem é que disse que o fulano furtou foi a empresa através do gerente ou de alguém, do preposto. Então, a empresa vai, em primeiro lugar, a empresa vai ter que provar esse furto que esse empregado fez. Se provado, se ficar comprovado, não interessa muito o tamanho do furto. O cara levou um pacote de dinheiro. Ou levou R$100, R$50. Levou um computador que vale R$10.000, R$5.000 ou R$3.000. Não interessa muito o valor. O que interessa é que nós temos que ter certeza, se nós demitirmos um empregado, que ele efetivamente estava furtando e estava com a intenção de furtar. Ele olhou, não tinha ninguém, não tinha cama, pegou lá um objeto, botou embaixo da jaqueta, não sei do que, enfim, a câmera viu depois. Em primeiro lugar, nós temos que ter certeza que ele furtou. Em segundo lugar, que ele de fato teve a intenção de furtar, não foi ali por acaso, passou lá no supermercado, me deu vontade lá de comer um docinho lá e comi. Custa quanto? Custou R$2. Alguém pode te pegar lá dentro do mercado. Tá, mas vem cá, mas o senhor furtou aqui, comeu? Tá? Não, eu estou aqui com o papel na saída, eu pago lá no caixa. Não vai ter nem o que dizer. Tá? Porque ele comeu, mas ainda não passou no caixa, pode ser que ele vá pagar no caixa. Então, nós temos que ter certeza que a pessoa efetivamente furtou, teve intenção de fazer, ficou uma coisa nítida, clara. Tem que cuidar muito, que às vezes a gente pode cometer alguma injustiça. Tá? A pessoa pegou sem querer ali, tá com uma coisa, não, mas eu só estou usando, vou devolver aqui. Então tem que ter cuidado. A empresa tem que provar que ele efetivamente furtou e teve a intenção de fazer. Agora, se for uma coisa extrema, um valor extremamente alto, um pouco menos, não interessa. Foi um pacote de dinheiro, foi R$1.000, ou foi 100, foi 50, não interessa muito o valor. O que interessa é saber se ele teve efetivamente a intenção de furtar. Daí sim é demissão por justa causa previsto no artigo 482 da CLT, que é um artigo muito sério, que contempla todas as hipóteses de demissão do empregado. Assaltou o cofre da empresa, furtou, violou, desrespeitou o diretor, violou um sigilo altissimamente confidencial, que a empresa ia abrir uma filial, você pegou, levou para o concorrente a notícia, ele foi e abriu antes que nós,
nós demoramos 10 anos para fazer essa fórmula de tinta aqui, você pegou e roubou essa fórmula, deu para o concorrente. Então, essas são as hipóteses que o artigo 482 da CLT contempla de demissão por justa causa do empregado que efetivamente furtar na empresa. Não interessa muito o valor do objeto furtado. O valor dele é pouco irrelevante. É mais interessante saber se ele teve efetivamente intenção de furtar ou não. E quem tem que provar isso é a empresa que se sentiu ofendida. Diligência, não ser negligente, disperso, tal. O que é isso? Isso aqui eu já expliquei para vocês. É aquele empregado que negligente, imperícia, imprudência, negligência, desleixo, desmotivação, chega atrasado, sai cedo, falta o serviço, desperdício material, quebra ferramenta, bababá. É um sujeito que esse sujeito vai parar 30 dias no máximo em cada empresa. Ele trabalha 1 ano e passa por 12 empresas. Depois ele diz, eu sou um cara sem sorte, ninguém me entende. É claro, quem é que vai entender um maluco que não colabora, não se compromete? Então, você não pode ser esse negligente, disperso, tá, sem comprometimento, que isso pode te levar ao que eu expliquei primeiro, a uma certa advertência verbal por escrito, suspensão 1 dia, 2 dias, 3 dias, até demissão por justa causa, tá? Condenação criminal, está correndo um processo aí contra o empregado tal. Enquanto está tramitando, não precisamos nos preocupar. Pode ser que o cara vai ser inocentado, estão fazendo uma grande calúnia contra ele, e agora ainda por cima nós vamos demitir ele, dar mais uma paulada no cara. O cara já está triste porque inventaram lá que ele fez um determinado ato ilícito e não foi ele. Então ele já está machucado, já está psicologicamente abalado porque está tramitando esse processo contra ele e tal. E aí, opa, tem um processo contra fulano e tal, vamos demiti-lo. Calma. Daqui a pouco saiu a sentença, o cara foi absolvido, do inocente, pá, ainda vão ter que pagar uma indenização para ele. Tem problema. Agora, se por acaso tramitou o processo, ele se defendeu e foi comprovar por A mais B que o cara realmente é bandido, assaltou o banco, matou, estuprou, babá, bom, aí a empresa não é obrigada a ficar com um bandido dentro de casa. Aí tu pode, obviamente, TV livre dele e demitir. Agora, enquanto está correndo o processo, não obrigatoriamente, porque eu não sei se o cara vai ser condenado ou vai ser absolvido. Então, cuidado para não fazer os pré-julgamentos, porque às vezes nós cometemos uma grande injustiça, né? Quem lida com a justiça sabe que às vezes tem tantos processos aí correndo contra empresa, tal, o cara meio ganha JG, não perde nada em reclamar e não tem o que fazer mesmo, vamos ver se arrancamos algum dinheiro aí, inventa aqui um processo lá, e tu vai ver, são todos processos sem fundamento. Então nós não podemos condenar ninguém porque tem um processo contra ele. Poderá ser absolvido. E aí ele foi inocentado, não tem nenhuma culpa, tá? Agora, se sair uma condenação criminal contra o empregado, o cara ficou provado, o cara é bandido, assaltante, bom, a empresa não é obrigada a ficar com o bandido dentro de casa. Pode se livrar dele, demiti-lo e deu, tá? Bons costumes. O que é isso? Regras de conduta de acordo com o meio social da região. Embriaguez, jogo de azar no local de trabalho e fora do local de trabalho, se trouxer repercussões negativas para a empresa. Então, assim, cuidado com a bebida. Antigamente, até um tempo atrás, embriaguez em trabalho era demissão por justa causa, não tinha nem papo. Apareceu aqui meio, como diz os peão lá, meio chumbado, com indícios de bebida alcoólica, com, aquele bafo da onça, tá? Demissão por justa causa.
se a empresa comprovar que ele está embriagado. Era. Agora, o direito também evoluiu. Entendeu o legislador que álcool é uma doença, é uma dependência, assim como tu está dependendo de droga, tu corta a droga, o cara fica louco, fica, né, pega um fumante crônico aí que fuma um cigarro atrás do outro, corta o cigarro dele, no primeiro dia ele enlouquece, ele fica nervoso, ele fica... O drogado é a mesma coisa, e o alcoólatra é a mesma coisa. Então o legislador entendeu, infelizmente, para todo mundo, que álcool é doença, e doença não se demite por justa causa, se trata. Tá? Então se contrata o psicólogo, o psiquiatra, se faz a terapia de grupo, tá? Se faz o acompanhamento, se o jeito, tô com vontade de beber, vai, para aí que eu vou te buscar carqueja brava lá no mato para te ficar mascando ali ou fazer de conta que tu tá. Então, só que eu pergunto, qual é a empresa que tem hoje o cacife e a paciência, e o tempo e o dinheiro para tratar esse sujeito alcoólatra, contratar psicólogo, psiquiatra? As empresas estão ali em cima do muro, balança, mas não cai, trocam 6 por meia dúzia. Quem está bem, empata. Aí eu vou ter que ficar com um bêbado que, dependendo, o cara pode ser depressivo, quer se matar, ou vive bebendo, embriagado, daqui a pouco ele vem, bebe sem eu ver, ele vem aqui, ele se acidenta, eu tenho que dar um acompanhamento, psicólogo, meu Deus, quem é que consegue fazer isso? É uma coisa muito complicada, para uma empresa muito sólida. Então, pessoal, alcoolismo, embriaguez em trabalho era demissão por justa causa. Hoje você não pode demitir, você tem que tratar o empregado, acompanhar, uma situação bem delicada. Muito bem. Fora da empresa eu posso beber à vontade, posso, inteiro. Eu tive um peão aí que durante a semana era maravilhoso. Fim de semana jogava o time dele. Se o time ganhava, ele bebia de alegria. Se o time perdia, ele bebia de tristeza, mas bebia sempre. Tá? Então, mas coitado, o peão de obra, deve estar triste, ganha pouco, não sei o quê. Tem um motivo. Agora, quero ver se é o diretor da obra que está alcoolizado, tal, que chama atenção. Então, o que acontece? Aqui que eu quero chegar. Na nossa vida, nós normalmente começamos lá embaixo, como office boy, auxiliar, não sei o quê, serventão, marmitão, quebra-galho, lá embaixo. E vamos subindo, correto? Daqui a pouco você é um gerentão aí. Você nasceu ali em casca, um cara líder ali, conhece todo mundo, se formou, um bom curso, e vem lá o Banco Bradesco que abriu uma filial lá em casca. O diretor do Bradesco lá em São Paulo não entende nada de casca e muito menos dos interior de casca, dos granjeiros que tem lá, agropecuarista. Tem que ser um cara daí, que conhece o município, que sabe as empresas, sabe onde é que está o dinheiro, sabe conquistar os clientes. E vem lá o Banco Bradesco e recruta, seleciona e contrata você, que é um grande, o cara, ou a cara. Um menino, uma menina recém-formado, cheio de vida, entusiasmo, nasceu ali, conhece tudo. E é assim que os bancos fazem. E daqui a pouco, você é gerentão lá vai para São Paulo, faz um treinamento, trainee, fica lá um tempo, volta e assume aquela gente. Que beleza. Gerente do banco ali da casca região. Ótimo. Um cara da empresa, tá, um terno bonito, gravatão, um cartãozinho, um negócio aqui, ó, fulano, gerentão, cartão, um terno bonito, um status, carro da empresa, nossa senhora, um salário razoavelmente bom, procuração para você fazer tudo que o diretor do banco lá em São Paulo faria ali, mais porque tu conhece tudo aí. E cria uma grande expectativa. Abrimos uma agência lá, queremos conquistar aqueles clientes de toda a região, é um pessoal ali da agricultura forte, bom, queremos trazer o dinheiro deles para cá, emprestar, financiar.
cria uma grande expectativa de ser um jovem promissor, formado. E daqui a pouco, o que acontece? Você vê com dinheiro na mão, de noite não precisa mais ir para a faculdade. Onde é que você vai? Começa a ir para o clube, começa a jogar uma noite, a outra também. 2 noites por semana, daqui a pouquinho é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, todas as noites. Jogar, jogo de azar, vai até madrugada, gasta o dinheiro, fuma, bebe, daqui a pouco entra a droga, briguento, mal pagador. Meu Deus do céu, né? Você incorporou o diabo e o Satanás, está tudo ali, tudo que tem de mal você incorporou. Não paga as contas, tá? Vive brigando na delegacia, você bebe, você fuma, você é drogado, você tá me entendendo? Você vive lá com a cara de bêbado, bota um óculos escuro para tapar a fachada. E aí eu passo lá, vejo aquela criatura lá, quem é aquele? Aquele é o gerente do banco. Mas amanhã teria que ir lá, né, financiar uma coletadeira lá que custa 1.200.000. Mas amanhã já 5 da manhã o cara está julgando. Amanhã às 9 da manhã eu vou lá negociar com você bêbado um valor de 1.200.000. Eu não vou no outro banco, não vou. Resultado, você está denegrindo, você está te afundando e está afundando junto, denegrindo, puxando para baixo a imagem desta empresa que tu representa. Beleza? Quer queiramos, quer não, é impossível dissociar a empresa que nós trabalhamos da nossa. Quem é que não sabe que o Paulo Seco é professor da UPF? A UPF está escrita aqui na minha cabeça, vocês podem até não estar lendo, mas está escrita aqui bem grande, UPF. Aqui, não tem como negar. Certo? O prefeito de Casca não tem como negar que ele é o prefeito da cidade, o reitor da universidade, o diretor da tal, o gerente do banco, não tem como dissociar. Ainda mais quando tu é gerente, tu é prefeito, tu é diretor, é gerente, é reitor, Como é que tu vai dissociar a empresa que tu... Quem é o fulano? Eu não sei, mas é o gerente do banco, aquele lá, aquele, é o bêbado, aquele, Quem é o cara? O diretor, quem é o cara? O reitor, é o prefeito. As pessoas, daqui a pouco, não sabem nem o nome, mas sabem o que a pessoa faz. Aquele cara, eu não sei bem o nome dele, mas é o prefeito, é o reitor, é o diretor, é o gerente do banco tal. Então, o povo não, as pessoas não acabam meio que juntando, unindo a pessoa com a empresa que ele representa. E daqui a pouco, se você assumir uma postura totalmente antissocial, que a turma lá de Casca detesta drogado, bêbado, fumante crônico, mal pagador, briguento, desonesto. A sociedade rejeita a pessoa desse tipo e, consequentemente, rejeita por tabela a empresa que esse gerente representa. Tá? Afunda ele e leva. Tá? E aí o que acontece? Não, fora da empresa eu bebo, faço o que eu quero. Não, senhor, o senhor bebe em termos. Correto? Tá? Você bebe em termos. Quando começa a comprometer, o teu vício começa a comprometer com a tua função, você começa, se a sociedade rejeita toda essa postura social que você assumiu, ela está rejeitando você e a empresa que você representa. Tá? Quero ver quem é que está afim de ir lá negociar com bêbado, alcoólatra, viciado em drogas e não sei mais o que. Não vai. Professor, isso é discriminar? Não, desculpe, não é discriminar. Eu não estou falando mal do drogado, eu não tenho raiva dele, eu tenho pena, quero ajudá-lo, por isso tem ali a Fazenda da Esperança, em Casca não tem, que coisa linda, correto? Não estamos aqui para discriminar ninguém, eu estou falando uma realidade que às vezes a sociedade vê aquele cara que não quer nada,
perdido na bebida, no cigarro, na droga, briguento, vive em confusão, não paga ninguém, está na delegacia. As pessoas formam um mau conceito dessa pessoa. Onde é que ele está mal? Tá mal, aquele banco lá tem o gerente que merece. Vamos os dois para o brejo. E nesse caso, você traiu a grande confiança, a grande expectativa que o diretor, o presidente do banco, depositou em ti. Esperava tanto de você, você puxar esse banco, ser um jovem, dinâmico, nasceu aqui, conhece todo mundo, e atrair, aglutinar, trazer cliente, e você simplesmente jogou, chutou o balde, jogou fora tudo. E afundou a empresa que você deveria, foi pago, contratado, deu um carro, deu terno, deu um cartão bonito, deu um veículo próprio do banco para você andar com a logo do banco, certo? Deu procuração, deu poderes para ti e tu simplesmente jogou tudo no lixo. Então você poderá ser demitido por justa causa, se comprovado for que você assumiu esse comportamento totalmente antissocial e, além de te prejudicar, prejudicou profundamente a empresa que você representa. Isso é muito importante, pessoal, tá? E, finalmente, pessoal, para concluir o capítulo 8, a letra J, o artigo 482 da CLT, que é um artigo, é o terror do empregado, ele também prevê a demissão por justa causa por abandono do emprego. Então, a letra J diz assim: abandono do emprego. Falta ao trabalho por 30 dias, 30 dias corridos, sem justificar. Tá? Aspecto objetivo e aspecto subjetivo, ônus da prova do empregador. Então tem o Joãozinho aí, trabalha na empresa, daqui a pouco ele fica... ele trabalhou 15 dias, voltou, trabalhou um pouco... Tá, não, ali não dá, ele tem que se afastar da empresa do dia 1º de junho ao dia 30. 30 dias corridos, sem vir nem um dia trabalhar. Então, primeiro aspecto, faltou à empresa 30 dias, por 30 dias ou mais, sem dar nenhuma justificativa. Correto? O que sobra para a empresa? O direito de demiti-lo por justa causa, por abandono do emprego. Porém, antes de fazê-lo, a empresa empregadora deverá produzir 2 provas. A primeira prova é uma prova que nós chamamos de prova letra A, objetiva. O que é a prova objetiva? O juiz está lá, ele não está sabendo se o João veio trabalhar, não veio, ele tem tantos processos. Quem vai ter que convencer o juiz é você, gerente, que fala em nome da empresa. O João faltou, quanto? 30 dias, 30 dias corridos? Sim. O juiz não estava lá para ver, ele não sabe. Então, juiz, se eu fosse juiz, o juiz precisa ser convencido com 100% de certeza que efetivamente o João não veio trabalhar nessa empresa por um período corrido de 30 dias. Ok? Essa é a prova objetiva que a empresa empregadora tem que fazer antes de demitir o João por justa causa. É uma prova fácil de fazer. Tem lá, o João bate o cartão ponto, digita o ponto, escreve, assina um cartão ponto, digita o ponto, enfim, o ponto lá digital, o manual, tem um ponto lá. É uma prova fácil de fazer. Pega o cartão, olha aqui, mês de junho inteiro, não bateu, não digitou o ponto. Tá? Colega do João aqui, a Helena, trabalha aqui. Não, juiz, é verdade, eu sou colega dele, o cara sumiu, não veio mais. Então, meu querido empregador, antes de demitir o João por justa causa, por abandono de emprego, você tem que provar, fazer a prova objetiva, que é provar que ele efetivamente ele faltou por 30 dias corrido, sem aparecer na empresa, sem dar nenhuma justificativa. É uma prova fácil de fazer. Livro ponto, cartão ponto, prova de um colega ao lado. Ótimo. Segunda prova que a empresa empregadora também precisa fazer é uma prova que nós chamamos a prova B. A A é a objetiva, que eu expliquei. A B é a prova subjetiva. O que é a prova subjetiva? Eu tenho que
provar que efetivamente o João não vem mais trabalhar porque não quer, não está afim, acabou. Tá? Cidade pequena é muito fácil de você produzir essa prova. Casca, todo mundo se conhece, Carazinho, todo mundo se conhece, Soledade, cidade um pouco menor, mais aconchegante, todo mundo se conhece, ainda mais os colegas da empresa, um mora aqui, outro lá, outro pega carona, tá? E o João Faltante mora ali no bairro tal, saída para Paraí, lá em Casca, depois da polícia rodoviária ali, na direita do asfalto, ali, tá, todo mundo sabe. Mas tem a colega lá dele, o colega que mora do lado. Então, como é que se faz uma prova subjetiva? Um pouco mais difícil. Nós temos que comprovar lá para o juiz que o João está ali por casa, andando de bicicleta, de moto, tomando sorvete, jogando futebol, cheio de saúde. Passa ali perto da empresa, tira sarro de quem está trabalhando. Tá? Isso significa dizer que ele está em perfeito estado de saúde, está numa boa, e não vem trabalhar porque não quer. Encheu o saco, não quer mais trabalhar. Bom, tem maneira, pede demissão, faz um acordo, tem uns que são meio, simplesmente abandonam. Então eu tenho que provar, antes de demitir o João, por justa causa, fazer a prova A, que é fácil, que é a prova objetiva, cartão ponto, colega de trabalho. Letra B é mais difícil. Se nós pudermos ter um colega que diz, não, eu moro do lado dele, cidade pequena, todo mundo se conhece, ele não vem trabalhar porque não quer, está ali com saúde, com tudo que tem direito, e não vem trabalhar porque não quer. Correto? Uma testemunha boa dessa, tirei foto dele jogando futebol, andando de moto, bicicleta, tomando sorvete, passeando, tomando chopinho, namorando, papá. Hora de expediente. Está feita a prova subjetiva. Tá? Mas antes de emitir o João, repito, tem que ter a prova A objetiva e a prova B subjetiva. Prova A, cartão ponto, um colega. Prova B, eu tenho que ter um argumento muito consistente para convencer o juiz que ele está aí, porque se o João foi lá e sequestraram o João, está lá não sei aonde sequestrado, ele quer vir trabalhar, mas não pode, porque uma variável alheia à sua vontade o impede de fazê-lo, ele está lá sequestrado. Ele foi lá no Mato Grosso passear um fim de semana e ficou lá preso numas cheias lá do Pantanal, não pode voltar, não. Se acidentou, está lá numa CTI, num hospital lá em Santa Catarina, não sei aonde. Pode acontecer. Então, ele está querendo vir, mas está acidentado, não pode, está sequestrado, não pode, está certo. Então, se nós comprovarmos, a empresa comprovar a letra A, prova objetiva, a letra B, prova subjetiva, pode demitir o João por justa causa, por abandono do emprego, se ele faltou 30 dias corridos, sem vir para a empresa e sem dar nenhuma satisfação. Repito, só depois que fez a prova muito bem feita, prova A objetiva, prova B subjetiva. Tudo bem, pessoal? Assim eu termino então o capítulo 8, bonito, né? Um monte de itens importantes para a nossa vida do dia a dia, e eu, agora que passou a primeira etapa, a prova de vocês, vamos dar mais um empenho, pessoal, mais um pouco de esforço. Atentem bem para este capítulo 8 e a videoaula número 8, que é importante. E logo mais já vou passar 9 aqui e tal. O capítulo 9 é importantíssimo, tá? Eu vou ministrá-lo na próxima videoaula. E assim vamos indo, nos aproximando mais para o fechamento do semestre. E alguma coisa, dúvida que vocês tiverem, por favor, se comuniquem por e-mail ali, que eu tentarei responder com o maior carinho, e desejo a vocês uma boa noite e até a próxima. Muito obrigado, até mais, fiquem com Deus. Tchau.